Boa noite para todos. Mais uma vez aqui, uma segunda-feira reunidos. Um dia de aprendizado. Nós queremos, antes de falarmos da alegria que nos movimentou esse final de semana, estou vendo aqui muitos de nós que estivemos lá, mas só para lembrar que aqueles que não estiveram, né? Nós falamos isso, repetimos aqui muitas vezes, isso é uma verdade, um fato. Mas só que nós lembramos que esse fato que hoje nos surpreendeu, né, deve sempre nos fazer pensar como lição, sem que a gente se fixe no processo em si. As causas são muitas, né? Os tempos são realmente outros tempos, esses processos acontecem e vão ocorrer cada vez mais, mas como aprendizado nós devemos estar sempre atentos. O que devemos fazer agora é somar a nossa força àqueles que precisam nesse momento de força, estender aqui a nossa compaixão. Hoje a gente tem a alegria de ter mais uma vez conosco o Leon Meckler, que já é conhecido de todos vocês, que já conosco aqui esteve antes, vai estar tantas vezes que a gente tem muita alegria de receber para falar sobre o Kabbalah. E aqui, como todos sabem, a nossa casa busca encontrar o que une entre todas as tradições religiosas, e as portas da nossa casa estão abertas a todos aqueles que são estudiosos sinceros e abertos, como é o caso do Leon, para que venham aqui compartilhar conosco aquilo que sabem, aquilo que estudam. Então, Leon, seja bem-vindo mais uma vez. Está entregue a você hoje, é segunda-feira, e eu com muita alegria vou sentar nesse banquinho aqui, ó, para te ouvir. Eu acho que deve estar o som, talvez seja ajustado para você, sem uma semelhança. Também não é tão feio assim. Não, eu acho que tem que ficar uma coisa bem galã, assim, não pode ser, né? É porque tem orelhinha comida, estão vendo, né, gente? Aí isso aqui vai reforçar vocês olhando pra cá, acaba focando muito aqui, não olha muito pra cá, não. Resquício do jiu-jitsu. Tá bem, né? Tava falando direitinho. Estão ouvindo bem? Então, boa noite a vocês. Meu nome é Ian Meckler. Ian tá bom, já né? Que tem um pouco de Ian, decorar o Meckler ainda é impossível. E fico feliz de estar aqui, acho que pela terceira vez, não é isso? Né? Bastante feliz, um lugar que eu gosto muito de estar presente aqui na casa do Pio. Vou falar para vocês hoje. Tá bom mesmo ou tá meio alto? Tá um pouco alto, não tá? Eu posso às vezes me empolgar, falar mais alto ainda, de repente. Tá com um discurso meio brisola. E agora? Agora, tá bom agora, eu acho. Né? Mais ou menos? Pode falar agora. Agora está bom. Bom. O objetivo é esse, é ótimo. Bom, então a gente vai falar aqui. Deixa eu falar. Tá à vontade. Bom, eu coordeno o portal da Kabbalah. Acho que a maioria de vocês tem uma ideia disso já, né? É uma instituição que a gente atua no Leblon, nossa sede, né? Pseudo sede, que a gente aluga o auditório, na verdade, aqui no Leblon, e também atua em São Paulo atualmente. Na verdade, atua em outras formas também através de livros e tudo, eu acho que no Brasil todo hoje, de certa forma. E o objetivo que eu faço desse trabalho, vamos falar assim, o mínimo, né? Só para você ter uma ideia de quem está falando. Eu acho que é o mesmo objetivo que essa casa aqui existe. Acho que está resumido já então, né? O objetivo é acreditar em um mundo diferente daquele que, digamos assim, a massa acredita, que está oferecido no jornal, no telenoticiário. Esse mundo também existe, de certa forma, mas outros mundos existem. A gente procura criar essa elevação de consciência. Hoje, o tema que eu vou falar assim, no dia de hoje, tem a ver com esse terceiro livro que eu lancei, né? Esse eu vou sortear no final, tá? Eu trouxe o papelzinho do sorteio. Adoro um sorteio, é bom demais, né? Então eu trouxe. Vou sortear uma água rezada também que eu trouxe, a água da minha ouvinha. A força, né? Então a gente vai falar, não vou falar dos anjos, a última vez que eu estive aqui falei de anjo aberto, então, né, embora o livro fala bastante de anjos, eu vou falar sobre a Kabbalah e a força da vida. Eu acho que é muito propício para esse momento. Fico feliz de saber que teve esse encontro de vocês aí, que eu já vi que tem uns, não sempre tem, né?
uns enlaces aí muito interessantes. Então, papelzinho fundamental, né? Então, a pergunta que surge aqui, né, que a gente tem que entender, que força é essa da vida e como é que a gente pode estar mais próximo dela? Porque existe uma força chamada vida, não existe? Né? Existe. A gente estuda Kabbalah profundamente, a sabedoria de 5.000 anos, vem passando de mestre para discípulo, resistiu a tudo. E um dos pontos principais dessa sabedoria é exatamente o entendimento de que força é essa chamada vida. Precisa se aproximar dela. Então, perguntar para vocês assim, a gente fala muito, muitas vezes, não sei como é que vocês exatamente, mas imagina, né? O ser humano às vezes fala muito da morte. Fala do medo da morte, né? Da questão, você tem um filho, às vezes você tem medo com o teu filho, né? Ele vai chegar tarde, o que vai acontecer. Mas ninguém fala assim, então, quer dizer, uma vez que você seja vivo, você vai morrer um dia, não é verdade? Seu corpo. Agora, ninguém fala de que antes de você nascer, essa vida não existia. Não é verdade, não? Eu não passo pelos teus filhos grandes lá e você, poxa, meu filho não existe, ele existe agora. Mas você passa preocupado, meu filho vai chegar tarde, não vai, cadê ele? Né? Então, isso é uma questão muito fundamental. A gente entender que essa vida é um prêmio. A gente está aqui hoje, presente aqui, todos com essa presença da vida. É claro que existem outras formas de vida, que a Kabbalah fala muito de reencarnação, mas essa vida aqui no planeta Terra, desse jeito que a gente está aqui, ela pode ser um bom de um prêmio. Então, a questão é, como a gente pode resgatar essa força dentro da gente? É um bom tema para a gente conversar, não é? Não vai ficar conversando pela cabeça, eu até peço desculpa para vocês, porque eu não tenho nem muito jeito para isso. Né? Não é meu jeito, nem que eu queria até conseguir mais, mas eu não consigo. Elucubrar, trazer os maiores filósofos, comparativos, né, entre eles, até estudo um pouquinho, mas acho que isso não resolve. O mundo de hoje é um mundo que pede prática, né? Pede a gente poder, como é que a gente pode resgatar essa força de vida? Se vê as pessoas falando que as coisas estão difíceis, que entram em problemas de doença, de depressão, disso, daquilo, como que se a gente resgatar essa força da vida, se a gente pegar isso de volta, nossa vida transforma muito. Então a gente vai recorrer à Torá. É fundamental. Você sabe o que é a Torá, não sabe? O que é a Torá? Conta pra mim. Vai falando que sabe, né? Como é que é? A Torá é a Bíblia, não? Todo mundo com medo de responder. A Torá, né, a gente chama os 5 livros de Moisés, do Pentateuco. Que a Bíblia mesmo vai além disso, né? Tem o Antigo Testamento que é mais do que isso, na verdade. Depois ainda tem um novo, ainda tem um meio termo, um livro de profeta. Então é bastante grande o material acervo que a gente tem para estudar. A gente vai se colocar aqui na Torá, nos 5 livros de Moisés. E ali na Torá, os cabalistas estudam profundamente a Torá. Toda semana a gente se dedica a estudar, porque a gente mais faz na Porta da Cabala hoje, claro que tem curso de tudo, mas assim, onde a gente realmente joga o nosso foco é toda semana extrair a luz da Torá. E isso eu posso garantir para vocês, não é lendo o livrinho literalmente. Lendo o livrinho literalmente é dose, é difícil. Né? Tem uns pedaços então que são, né? Tá jogando pedra aí, o Deus é malvado, não tem nada disso. É tudo código. Então, tem um trecho fundamental na Torá, que é o texto que se baseia, esse nosso livro que a gente está falando aqui hoje. A maioria talvez já saiba disso, né? Mas é importante para falar sobre a força da vida. Que é o trecho mais sagrado de toda a Torá, mais codificado, que é o trecho da abertura do mar. Não é verdade? O mar ficou famoso, aparece um filmezinho da Disney. Então, o que seria isso? Né? Uma força para a abertura do mar, o momento mais mágico da Torá. Então, tem uma coisa interessante que acontece ali, porque tem uns parágrafos codificados, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mas o mais importante de entender é que tem 3 dimensões na Torá de existência, e que são dimensões fundamentais para a gente entender como é que ela é na prática do dia a dia. A primeira dimensão chama-se Egito. Tem gente que acredita que Egito não é aquele lugar mesmo que hoje é o Egito, ali que não sai na idade, não tem nada a ver com isso. Egito é uma dimensão. É a dimensão que a gente chama da escravidão. Então, o que seria estar no Egito? Tem ideia do que seria estar no Egito? Um monte de aluno meu aqui hoje, né? Queridíssimo, né? Mas assim, ele pode até responder mais normalmente. Pois é. Mas na verdade, isso é muito sério. Isso é muito bom a gente falar sobre hoje, porque pelo menos o objetivo que eu vim aqui hoje é que a gente possa fazer um trabalho de transformação coletiva conjunto. Eu falei que só para escrever tem um monte de livro, pode ler, não precisava nem eu daqui. Mas a gente poder de repente produzir alguma coisa mais transformadora mesmo. O mundo precisa da gente fazendo isso, e nós também. Então, uma questão fundamental. Egito é o momento que a gente está dentro de um padrão que a gente não consegue ver alguma coisa além da realidade estreita. Então, o que seria estar no Egito? O que é uma condição escrava? É você estar com correntes, com bolas de ferro? Não. Não, isso até é um Egito, de repente, deve ser ruim também, né? Mas tem gente com bola de ferro que não está tão presa quanto outros que não estão.
O cara pode estar com a bola de ferro meditando tremendamente, feliz com a meditação, tranquilo. Não pode, não? É impossível? Não. Porque o outro pode estar livre, ao mesmo tempo não está livre. Então, uma questão fundamental é que se você acredita na realidade que é oferecida pelas maiores massas hoje, por programas de televisão, pelos eu nem sei como é que chama, que eu nem leio isso aí, mas jornais, né, telenoticiários, né? Então, se você, com todo respeito, quem gosta, não tem problema nenhum, mas se você vive essa realidade, você acaba morando dentro do Egito. Por quê? Dentro do Egito você acredita que você tem que ser melhor do que os outros, não é verdade? Não. Por que você cria um filho dentro do Egito? Para que ele seja melhor do que os outros. Você cria um filho para ser um vencedor, como se isso existisse. Não, tem que criar filho para ser vencedor. Está lá um monte de volta ajuda. Faça filhos vencedores, vem de trilhões. Né? O secret do, né? Do child aí, né? E aí vai, vou falar o nome inglês aqui, não fica muito refinado. Então, não é por aí. Mas então, você acredita nessa dimensão que você tem que se comparar com os outros, você acredita nessa dimensão que a vida é assim mesmo, tem que ser vivida dessa forma, e você normalmente nessa dimensão fica muito voltado para o seu ego, para o seu comparativo. Estou melhor, estou pior, minha situação de prosperidade, é você com você mesmo, né? Aquela coisa que não acaba, né? Você contrata terapeutas, você contrata, você vai no centro espírita, vai no Padre Pio, aqui é outro nome, né? Padre Pio, né? Eu sei que aqui mistura várias coisas, você vai em tudo que é lugar, mas sempre cuidando de si mesmo, você melhorar. Você é Egito também, pode ser Egito. É uma boa dica. Eu falo para um aluno meu, ele passa o dia inteiro tratando ele mesmo. Ele vai na academia, tem um personal para a parte física dele, depois tem um terapeuta, depois tem isso, depois tem aquilo, o dia inteiro se cuidando, ele não vai dar certo. Deve se cuidar demais. Um pouquinho é bom, mas ele fica nisso. Tem uma outra dimensão completamente diferente dessa, que é que a gente chama de terra prometida. E tem gente brigando até hoje acreditando que é porque é um lugar mesmo, ali, Jerusalém, né? E todo mundo já morou ali, por sinal, você pegar a história daquilo ali, e achando que aquilo ali realmente é um local que tem a salvação. Isso hoje está um pouco fora de moda esse discurso, mas se falasse há 800 anos atrás, era realmente, eu estivesse falando isso aqui hoje, ó, o que aconteceu comigo? Espírito, né? Aquela fogueirinha, né? Ficava preso com aquele queijo coalho aqui na praia, né? Mas graças a Deus já passou esses 800 anos, né? 1000 anos, a gente pode falar sobre isso. Terra prometida, na verdade, é uma dimensão que você consegue contemplar o sentido da existência. Uma dimensão de grande amor, uma dimensão que a visão amplia muito. Então, a gente programa de um jeito e depois falar de outro, né? O da Nádia, que eu estava com a dor no pescoço, ela me trouxe de carro e ela veio falando assim, ó. No Padre Pio, teve um encontro aqui, foi o Padre Pio, lá em Mendes, né? O pessoal do Padre Pio teve um encontro maravilhoso nesse final de semana. Não foi? Sexta, sábado, domingo, quem não foi, perdeu. Eu sei que perdeu. Eu sei que quem não foi, perdeu, eu tenho certeza. Né? Natureza, pessoal feliz da vida, né? E conectando e... Ela foi tudo de bom mesmo, né? Ainda mais na época, cabalisticamente falando, né? A gente a partir de quinta-feira tem um momento completo. Eu estou aqui não é bobo nem nada, né? Já marcou na sexta-feira, né? Que vem logo depois do período de 50 dias, levemente pesadíssimos. E aí, estava aqui. E a Nádia falou um negócio para mim aqui no carro, pegar o palestra, já que você, né, Nádia? É aluna antiga, muito querida, também daqui muito tempo, elemento de percepção maravilhoso. E ela falou para mim assim, ó, era uma vibração de amor tão grande, tão bonita, as pessoas, que nem precisava falar mais nada, não tinha necessidade de palestra, que as pessoas estavam, né? Fazendo vibração de amor. E ela me perguntando para mim, então não é possível a gente viver sempre nisso? Não é um... O que vocês acham? É possível? Não é? Como é que é? Ou quando você viaja, você pode viver nisso, depois quando volta aqui tem que começar já com maledicência, confusão, doente, nas costas, parará. Eu me lembro que eu vou fazer umas coisas. Não vai passar, vamos fazer uma reza para mim no final. Vai ficar o fortão na população hoje. Né? Então, mas entre a terra prometida, sabe? Vamos deixar em aberto se é possível viver assim ou não é. Né? Vamos deixar em aberto. Acredita que seja. Pô, afinal de contas, né? Possível. Tudo é possível, né? Você pode falar, é dificílimo, mas deve ser possível. Então, o que acontece é o seguinte, entre uma dimensão e outra, a gente falou o quê? Do Egito e da Terra Prometida. Tem alguma coisa no meio, que é o quê? É um deserto. Tem que trilhar o deserto, e normalmente é no deserto que a gente anda. Certo? O deserto não é o lugar mais fácil, certo? Quem já frequentou, já foi a algum deserto uma vez, sabe que não é, porque é um lugar aqui mais árido, mais complicado. Boa noite. Vamos procurar chegar na hora. Certo? Ainda mais a aluna, é mais complicado ainda.
da sala de baixo, tem que entrar, eu não consegui, estava trancada, estava lá dentro trancada. Muito bem. Então, a dica é a seguinte: nós temos que atravessar um deserto para ir de um ponto ao outro, não é isso? Alguém aqui já estudou filosofia oriental e já falou que é no aqui e agora, que é de um pulo, não adianta você falar que é a vida inteira, iluminar é agora. Verdade ou mentira isso? Tomar cuidado comigo, que daqui a pouco eu vou levando do jeito, né? Mas assim, verdade ou mentira isso? Verdade e mentira. É os dois. É mentira porque é impossível uma pessoa sem preparo, sem busca, sem realmente perseguir isso, fazer aqui agora e conseguir. Eu quero só ver. Não vai conseguir. No máximo vai ter um lapso de uma coisa bacana, pode ter até na sala de passo, aqui mesmo numa palestra, né? É sério, tem uma coisa assim, mas perde rápido. Uma coisa mais significativa, uma luz que acenda mais forte, é difícil. É um aqui agora, mas tem que passar uma vida buscando, tem um período de busca. Então o deserto fala disso. E o deserto é difícil. Por que ele é difícil? Porque tem provação. A gente não sabe disso? A gente sabe disso. Eu costumo, a coisa que a gente vai aprendendo, há anos e anos ensinando cavalo, eu aprendendo umas coisas na prática, né? Se soubesse, né? E a gente fica assim. Pessoa que não quer saber de caminho espiritual, quer levar uma vida mais trivial, mais tranquila, tem menos provações. Não sempre, mas muitas vezes. O caminho espiritual obrigatoriamente vai te dar provação. Você pegar grandes pessoas que passaram por esse caminho, passaram por esse. É necessário. É necessário. Certo? Então você tem que passar por provações. Mas por outro lado, vale a pena passar por provações, não vale? Porque uma vez que você possa entrar nessa dimensão, que a Nádia estava me contando agora, eu senti daqui, eu falei, que eu não estava lá, eu tinha um negócio, estava inadeado, sabe? Tinha que prestigiar uma pessoa, sabe? Não tinha como não prestigiar. Então eu estava lá, alguém me falou que tinha essa viagemzinha, não sei qual é o nome dá para isso, mas viagemzinha fica bonita, né? Simpática. Viagemzinha fica uma coisa bem... Boa noite, Peixe, como é que vai? Bem? Então, voltando ao nosso assunto aqui, para atravessar esse deserto, acredito que vocês que estão assistindo aqui, tem pessoas lá de fora também, né? Assistindo, nós todos, acredito que alguns passam por umas provações às vezes que fica difícil, não fica não? Só comigo não? Não, né? Uma provação que você fala, meu Deus, é melhor deixar para lá, não está dando mais não. Né? Eu achei que já estava com tudo, tinha chegado e veio uma paulada, eu falei, tem que passar por isso, não estou aguentando. Não é verdade? Então a pergunta é, como que a gente pode atravessar esse deserto? Como que a gente pode chegar numa dimensão chamada Terra Prometida? De que forma prática a gente pode fazer isso? Que isso se aproxime da nossa vida. Que isso se torne uma coisa mais efetiva na nossa vida. Aí hoje, alguns alunos ligam, né? Que eles ficam assim nervosos, com amigos ali, caiu um avião. Não é verdade? Triste, o avião saindo aqui do Rio de Janeiro, eu já conheci, sei lá, umas 5 ou 6 pessoas indiretamente que estavam nesse avião. Aí, para tratar da morte, do após a morte, não é o assunto de hoje, hoje é o assunto da vida. Também tem assunto da morte, da reencarnação, é muito bonito tudo isso, mas tem o assunto da vida. E as pessoas que me ligam costumam dizer o seguinte, olha, aconteceu, cumpriu, já fez. A morte mais grave é aquela em vida. É aquela que você tem oportunidade, ela está aí, está acontecendo, está todo mundo aqui, e você não consegue ver a oportunidade. Porque você cismou que aquele teu problema qualquer ali é tudo que existe. Mas quando você resolver, aí você vai ser feliz, não vai? Você acha? Né? Porque logo vem um 2 vezes maior. Então, eu estou querendo fazer uma palestra séria. Aí não vai. Bom, então uma dica, a gente vai responder junto aqui como é que pode chegar. Vamos fazer isso, né? Vamos responder, porque tem que haver uma maneira, eu pelo menos dedico minha vida a isso, tem que vocês também, né? Exatamente isso. Não morar nem no Egito, nem no deserto, poder entrar nessa dimensão chamada Terra Prometida. Que esse final de semana que vocês estiveram aqui seja uma referência muito importante, mas não seja uma coisa isolada. E não precisa daqui a um ano, daqui a 6 meses, para que vai ter outro, para você vivenciar aquilo de novo. Que isso possa ser vivenciado todos os dias da vida de cada um. No começo, 2 horas por dia, depois 3, até uma hora que isso possa ficar estendido. Não é, Nath? Você que provocou o tema da palestra. Mudou, mas tem a ver com a força da vida. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é fundamental. Dica fundamental. Tem que haver entusiasmo. Certo ou não? Tem que haver entusiasmo. Se você não tiver, mas eu não dou uma palestra aqui hoje, falar que a bala tem 5.000 anos. Muitos mestres, prazer, gera sabedoria. O cara está bocejando, dormindo essa hora escurinho, não é verdade? Então tem que haver entusiasmo. Eu tive uma lição de entusiasmo semana passada. Para quem não sabe, a gente na Kabbalah leva muito a sério o calendário. Todos vocês estão convidados a conhecer o calendário cabalístico, é muito bonito, é muito forte, é coisa dos ciclos. E tem um período chamado 50 dias de contagem do Homer, que é normalmente uma pauladinha meio complicada. Quanto mais cabalista, mais paulada ele fica. Certo? E encerrou, para quem vivencia da forma correta, certinho, com restrição, quinta-feira de noite encerrava no ritual chamado Shavuot. A gente teve lá no Portal da Kabbalah.
Né? E aí, evidentemente, um esplendor de luz, que passa 50 dias em restrição, na hora que solta uma coisa bonita, né? Uma chama linda. E eu fiquei tremendamente sensibilizado, transformado. Por quê? Porque no meio desse ritual me apareceu uma aluna lá de São Paulo, iniciante, uma aluna que há muito tempo não acabou, agora no módulo 2, desempregada, fraquinha, sabe assim, não é uma mulher forte, uma mulher nova, fraca. E ela ligou de lá falando assim, eu vou pro ritual. Aí veio gente que vem do ritual, mas a gente tem um dinheiro, veio de avião, fica no hotel, ou já tem uma família aqui. Veio na quinta-feira, desempregada, arrumou dinheiro, sei lá como, não tinha aonde ficar, eu vou me virar na hora, e apareceu no ritual. E eu falei, gente, como a gente precisava de uma chama dessa? É bonito, não é? Porque na vida da gente tem a ver dificuldade disso. A vida a gente acha, não, vou fazer isso depois, é difícil, né? Fala Padre Pio, não, tem que pegar um engarrafamento de Botafogo, é muito complicado, não é isso? Deixa eu falar, semana que vem eu vou, se tiver o trânsito melhor, um feriado, qualquer segunda-feira. Então a gente vai adiando as coisas, vai deixando para depois. Isso é vida, ou não é? Aquela que a menina mostrou. Vida, veio aqui, participou do ritual, arrumou um lugar para dormir, já voltou no dia seguinte. Puxa, experimentou a vida. Então é um exemplo do entusiasmo. Isso tem muito a ver com essa dimensão da Terra Prometida. Então, para chegar lá, a gente precisa trilhar algum caminho, não é isso? Então, uma coisa importante de falar aqui é essa abertura, porque a gente vai chegar na resposta mais para o final, é claro. Essa abertura do mar que aparece na Torá, ela tem 3 parágrafos, 72 caracteres cada um, idênticos. Isso é um grande código que revela a identidade de 72 anos cabalísticos. Certo? É tema do nosso livro que a gente está falando aqui hoje. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque é a primeira grande dica. Para eles atravessarem o deserto, a Torá é pura dica para a nossa vida. A Torá é uma coisa para hoje, para sempre. Então, o que ela está falando para a gente? Para você entrar nesse caminho, largar esse Egito, largar essa reclamação, largar o culto ao material, né? É o perecível que você sabe que não leva a lugar nenhum, mesmo assim você fica ligado a ele. Para poder largar isso, é preciso um fenômeno, é preciso uma abertura, é preciso uma abertura de mar. Né? Que, na verdade não é mar, é um mundo infinito que ela fala ali. Então, esses 72 anos cabalísticos, eles falam de tubinhos. Consegue imaginar tubos? Como se tivesse assim, né? Tubos mesmo de luz, conexões de luz com Deus. Na verdade, essa força da vida maior que a gente fala é Deus, é uma força original que cria todo o universo. A gente chama de Deus, pode chamar de outro nome, na Kabbalah tem um monte de nome, Adonai, Ra, Elohim, El, tem um monte de nomes, certo? Mas seja o que for, são atributos de Deus. A verdade é que a gente precisa desentupir esses canais. Muitas vezes a gente faz força demais, né? Como o caso do aluno que estava te falando, né? O dia inteiro fazendo força. Marquei minha terapia, marquei minha ginástica, marquei isso, marquei aquilo, agora meu banho de descarrego, né? Tem isso também, né? É um atrás do outro, né? A gente dá uma rodada lá também de vez em quando. Aqui tem a rodada também, tem não? Eu trazer a roda para você ver, que é bom. Faz uma fila, não faz não? Não acaba. Quem quiser a rodada, agora meia-noite. Mas então, o que acontece? Pode tomar uma rodadinha por tudo isso, né? Mas a gente precisa, na verdade, substituir esses canais. Isso é fundamental. De alguma maneira, tem que descobrir os códigos, a gente tem que abrir esses canais. A gente fala que tem anjos cabalísticos cuidando desses canais. A gente faz conexão com esses anjos, que são anjos que moram dentro e moram fora. Certo? Eles todos estão dentro da gente. A gente costuma dizer que não evoca o anjo, você invoca o anjo. Uma parte da tua consciência. E assim como tem anjos cabalísticos, positivos, que ligam a Deus, também tem anjos negativos. Que geram padrões compulsivos, padrões de doença, meio complicado, que puxam um pouco para baixo. A gente chama para baixo, na verdade nem seria para baixo a visão correta, mas vamos fingir que é para baixo. Então, essa é uma questão fundamental, certo? A gente, em algum momento, dentro da Torá, a gente aprende que tem que trilhar essa caminhada, a gente precisa de contar com essa ajuda desses anjos, desses canais. Porque se tiver entupido, complica muito. Você tem um canal do teu afetivo, por exemplo, todo entupido, complica. Aí vem aquela pessoa, não, vê demais, né? Aquela coisa, então, estou precisando do marido. Não é o caso de vocês, já ficam muito, né? Mas precisando do marido, como? Eu vejo muito isso. Ah, bonito, né? Filipe, né? Nortão, respeitador, fiel, não é isso? Então você vai ter isso tudo. Né? Só isso, né? Então, na verdade, você... tem que dizer, não tem nada errado se você ter um marido assim, não. Tem um monte, não imagina quantos tem por aí assim, né? Mas o mais importante é que não encontra ele se tiver com o tal do tubinho do Beto. E é engraçado, eu que lido com muita gente, né? Com muitos alunos, essa coisa assim, você acha até engraçado, né? Que é uma mulher que lida tanto pra beleza, pra estar bonita, estar disponível, tá bem com uma situação dessa, não consegue o tal do marido, e outra que não tá nem aí pra nada, consegue. Por quê? Porque tem um receptor diferente, cria um canal diferente com essa história. Tudo bem, não? Então, uma coisa fundamental é entender a relação com o tempo nesse processo. Com o tempo. A Kabbalah fala muito disso.
Porque a gente tem duas variáveis fundamentais. Uma é o tempo e a outra é o espaço, não é isso? O espaço é tudo de material que existe, muito bem-vindo, mas essa sala que a gente tem aqui agora para conversar, é tudo de material, o microfone, faz parte. Mas o tempo, a questão com o tempo, ela é fundamental. Então, todo esse episódio do mar aconteceu na Torá num determinado momento, vocês sabiam disso? Não. Não foi à toa. Houve um milagre, houve alguma coisa. Imagina na tua vida, em algum momento, abrir o mar, fazer assim as ondas com as paredes, para você poder passar. Isso é bonito? Largar para fora, que fosse agora, hoje ainda. Né? Largar todas as agruras, aquele comportamento repetitivo, largar de lado e fazer assim, ó. E passar. Chega. Chega. Hoje eu rompo com esse mecanismo de ficar me queixando, de reclamando, de repetir um comportamento que não é vida. Hoje eu quero curtir a bênção da vida. Eu estou aqui, não é tudo que fosse hoje. Mas isso acontece num tempo determinado. Não sei se vocês sabem, mas Moisés, para libertar, tudo é código, claro, mas para libertar aquele povo, ele era um homem de Deus, não era isso não? Falava com Deus diretamente, ele podia fazer aquelas 10 pragas que tinham acontecido, ele podia fazer quando ele quisesse. Mas ele esperou a lua cheia de Ares. Vocês sabiam disso? Não. Ele esperou a lua cheia, podia ter feito meses antes. Mas a lua cheia de Ares falava desse impulso, dessa saída do Egito. Tinha essa possibilidade. Então, a gente entende que é muito importante conhecer os ciclos do tempo. Tem momentos na nossa vida que são mais propícios à expansão. E tem momentos na nossa vida que são mais propícios à contração. É mentira ou é verdade isso? A gente nem sempre percebe isso. Na verdade, a gente briga. Por isso que esses calendários cabalísticos, que eu falei para vocês, 50 dias de restrição, eles são importantes porque eles ensinam a gente a aprender a fazer restrição. A maioria de nós quer fazer expansão. De repente você fala, 50 dias você não faz nada. Não fecha negócio, não faz contrato, não faz isso, não faz aquilo, não decide. Nosso ego fica doidinho, não chega? Eu quero fazer, eu quero ir. Então, uma coisa fundamental é entender a relação do tempo com a vida. Alguém tem dúvida de que o tempo é vida ou não? O espaço é vida? O espaço não é vida. Que espaço? O espaço é tudo perecível, todinho. Tudo que é no espaço é perecível, inclusive o nosso corpo. Agora o tempo não. O tempo, a cada momento que passa, passou um pedaço de vida. Por isso é complicado, porque você fala assim, eu não tenho tempo para nada. Você não vai falar isso nunca. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho vida para nada. Não é verdade, não? Não pode falar isso. Tem tempo o tempo todo disponível. O problema são as escolhas. Então, uma coisa fundamental, eu acho, para a gente entender melhor as oportunidades do tempo, momento de expansão, momento de contração. Você quer abrir o mar também, não quer? Fazer esse contato com os anjos, poder partir, poder chegar na Terra Prometida, mas tem um momento certo. Tem um momento adequado. E qual é o momento? Como é que a gente vai saber? Então, para a gente tem que ter uma dica para chegar nessa dimensão chamada Terra Prometida, a gente precisa de saber quem chegou lá. Vocês concordam ou não? Como é que a gente vai fazer isso sem ter o exemplo de alguém? Então, vou contar uma historinha rápida aqui. Posso? Muitos já devem conhecer, né? Uma historinha rápida, acho que todo mundo aqui conhece, né? Mas assim, o personagem não é exatamente cabalístico, mas como se fosse. E era um casal fazendo amor e teve a visão de um filho muito especial que viria. Elefante com flor de lótus. E aí, teve a visão. Pouco tempo depois nasceria Siddhartha. Ele era bonitinho a beça. O garoto nasceu. E o pai era preocupado porque ele era filho único de um pai idoso. Um rei, né, onde é mais ou menos o Nepal hoje ali. Tem que ser de 2.500 anos. E aí, o rei e a rainha, preocupados, filho único daquele rei idoso, foram os astrólogos, falaram, qual vai ser o futuro desse menino? Tinham grandes astrólogos naquela época. E falaram, olha, esse menino tem duas opções. Ou ele vai ser um grande rei do mundo material, ele vai estender esse reinado por muito, aumentar muito, ou ele vai abandonar isso aí, ele vai ser um grande místico. O rei ficou desesperado, ele falou, se for um grande místico, meu único filho, eu vou perder o reinado, minha família. E aí deram uma ideia para ele, os astrólogos, grande ideia, e falaram, não deixa ele ver morte nenhuma. Faz uma coisa, nada de morte para ele, só a vida boa, como uma terra prometida, não é uma coisa só de existência muito boa. E assim foi feito. Contratou-se servos, de noite, quando o menino dormia, qualquer florzinha que caía morta limpava-se, qualquer pessoa doente se afastava, até o rei estivesse doente, não tinha que fazer uma viagem, ele só via o belo. Quando chegou naquela fase da adolescência, só meninas lindas do lado dele, né, à vontade para ele, né, poder conhecer aquela parte da sua puberdade, até que ele casou com uma mulher muito bonita, teve um filho muito bonito, e estava tudo muito bem, até com 29 anos, e essa idade não é à toa, 29 anos é um ciclo importante astrológico, todo mundo querendo saber por quê, não é? Deixa para depois, senão desconcentra. Mas, muito importante. Quem já passou dos 29, são muitos aqui, né? Tem os 58, né?
Tenho 58, tenho 87, não é isso? Ainda tenho 116. Essas 4 possibilidades. É verdade. Mas então, voltando a concentrar, né? O menino já era grande, teve um festival em homenagem a ele. Ele está saindo com um cocheiro e ele vê um senhor, um velho, passando mal. Ele fala: o que é isso do cocheiro? O cocheiro amava ele numa região daquela, ainda hoje, muito difícil a mentira. Ele falou: na verdade ele era surdo, não ouviu a ordem do rei, que era para todos os doentes estarem longe. Ele falou: isso é doença. Passou mais um pouquinho e tem um homem morto no chão, todo mundo chorando em volta. E ele falou: o que é isso? Aí o cocheiro falou: isso é a morte. Eu, como? A morte, a vida quando acaba. Ele falou: mas isso vai acontecer comigo também? E o cocheiro falou: esse passaporte todos recebem assim que entram nesse mundo. E aí que Siddhartha faria a grande pergunta da vida dele, né? Ele pergunta: mas se eu vou morrer um dia, qual é o sentido da vida? Uma boa pergunta, você não acha? Muito boa de se perguntar, né? Se eu vou morrer um dia, qual é o sentido da vida? Naquela mesma noite ele larga tudo, dá um beijinho na mulher de noite, um beijinho no filho, larga, bota uma placa amarela e vai embora. Durante 6 anos vai peregrinando. E vai conhecer os mestres daquela região, do Oriente. Acontece que ele era um discípulo tão bom que ele não encontrava a resposta jamais. E o mestre nem poderia botar a culpa nele. Porque normalmente o mestre nem pode falar que é culpa do discípulo, não é verdade? Você não meditou o suficiente, você não se alimentou daquela maneira, o discípulo erra muito. Mas não dava, ele era perfeito. Ele não errava nada. E aconteceu que depois de 6 anos, ele foi juntando até discípulos em volta dele, ele estava atravessando um córrego, e aí ele começa a se afogar. Muito magro, fazendo dieta, de jejum, de privações. E aí, quando ele está se afogando, um galinho aparece no rio, ele consegue se salvar um galinho, vai até abaixo de uma figueira. E ali ele tem a seguinte ideia, ele fala: gente, eu estou tão fraco que eu não consigo atravessar um riozinho, como que eu vou atravessar o universo numa resposta da existência? E nem um riozinho eu consigo. Aí passa um homem oferecendo leite, ele toma um bocado de leite, os discípulos vão todos embora na mesma hora. Ih, tomou leite, não como, tem animal, não pode, sei lá o quê, né? Acabou a privação. E dali, ele se transforma em Gautama Buda, o iluminado. Acende a lâmpada dele e fala que ele se dormiu naquela noite como jamais dormira antes. Em vidas e vidas e vidas. Você costuma dormir, tem um sonho, tem um pesadelo, acorda, faz isso, faz aquilo. Ele dormiu em completo estado meditativo, de iluminação, de entendimento do universo. Quando acordou, ele tinha essa iluminação e foi levar esse conhecimento para a humanidade. Claro que tem que fazer as pazes com a mulher e com o filho, foi meio complicado, porque eles acabaram entendendo a missão dele, o pai, né? Esse detalhe sempre, né? Porque não é fácil. Mas, seja como for, era a missão dele, tinha que partir para isso. Deve ter gente perguntando assim: ele veio dar aula de Kabbalah aqui, veio palestra e está aqui falando de Buda. Esse sujeito é normal, aqui na frente, o que é isso? Né? Eu vou perguntar. Né? Você conhece? É comum, eu sei disso. Não é à toa que eu escolhi para falar assim aqui. Mas acontece o seguinte: estou falando de Buda porque a gente perguntou o exemplo de pessoas que atravessaram esse caminho, que chegaram, né, nessa terra prometida. Porque a história de Buda tem muito a ver com a história do autor da Torá, do protagonista da Torá, que é Moisés. Ou não tem? Vamos ver. Muito a ver. Ambos descobriram um monte de coisa igual. O caminho do meio, que o Buda descobriu. Ele falou: nem só fazer privação, também nem só uma vida para luxúria e para o prazer. Um pedaço para cada coisa, né? Moisés também descobriu isso. Teve o grande mestre com Mitró, que era uma pessoa que nem da religião dele era. Certo? Então descobriram o caminho meditativo em atividades. Você sabe o que é isso, não? A gente tem uma noção aqui que meditação, você todo dia parar, 15 minutos, meia hora, ou se tiver um guia de meditação, uma letra hebraica, o que for, não é verdade? Isso é meditação, mas não pode ser isolado do resto. Meditação tem que ser um fenômeno do dia a dia, o tempo todo, você está em postura meditativa. E por isso que Moisés estava sempre aqui, andando, Buda também, vem discípulos, caminhando para cá, caminhando para lá, meditava, mas caminhava. Ambos eram mauricinhos, não eram não? Um filhinho do rei, filho único do palácio, tudo bonitinho para ele, né? O outro também foi criado, porque era filho, não era filho de sangue, mas também foi criado lá no palácio, né? Ambos renunciaram ao poder material, né? E é uma coisa muito importante de entender que renunciar ao poder material não significa você nunca ter tido nada. Isso é uma coisa importante, porque a pessoa não consegue pagar conta nenhuma, você fala assim: agora eu vou renunciar a tudo. É verdade. Isso não funciona. Você precisa ter para não querer ter depois. Eu não estou dizendo para você que você tem que primeiro
ser rico para depois ir no caminho espiritual. Mas se você não paga as suas contas, você vai renunciar no meio do caminho, não. Primeiro você vai pagar as suas continhas todas, para depois, né? Poder. Faz sentido, né? Porque um mendigo renunciar é muito fácil. Né? É. Exatamente isso. E o mais importante, eu acho que o mais importante de tudo é o seguinte: ambos descobriram que eram prisioneiros. Ambos descobriram o Egito dentro deles mesmos. E esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto que tem que ser visto. Por quê? Buda morava no palácio, não é isso? Mas ele descobriu que o palácio era um presídio para ele. Moisés também morava no palácio. Ele descobriu o quê? Que o palácio era um presídio para ele. E isso, teve um outro pensador, um grande buscador do século XX, chamado Gurdjieff, que elabora toda a sua teoria nisso. Ele fala: se você não reconhecer que é um prisioneiro, você não vai a lugar nenhum. Se em algum momento você fala: não, estou muito bem, eu já passei, aí acabou. A primeira coisa que você fala: eu moro num presídio. Os muros às vezes são bonitos, são decorados, são de ouro, são muros lindos, né? Cheios de mármore, de ouro e indumentárias, pode ser, mas é um presídio. Por quê? Porque você não consegue a sua libertação, você não consegue viver de uma maneira mais amorosa, mais plena, que a gente estava falando, né? Cheio de matéria em volta, cheio de, teoricamente, conforto, teoricamente a zona de conforto perigosa que mora aí também. Então, a grande questão que surge aí, dentro desses dois, né, é que eles descobriram essa razão, essa força da vida. Essa força da vida, eles conseguiram chegar nela. E o que seria? Uma coisa que ambos ensinaram, não foram só eles, depois de diversos outros mestres que a gente vai comentar aqui, está comentando, mas uma coisa fundamental, daqui a pouco eu vou chegar ali, é a gente descobrir que você, dentro desse processo que Buda vivia, que Moisés vivia, o que será que eles descobriram de tão especial? Que eles iluminaram de uma maneira tão grande, a missão deles foi tão gloriosa, e eles não tinham mais por que fazer maledicência, eles tinham como estar felizes nesse dia, esse final de semana se estendeu tanto. O que eles descobriram? Eles descobriram uma coisa muito interessante, uma equação. Sabemos disso, não? Está no livro de matemática antigo, sei lá. A equação é simples. Se você vive hoje, porque você esteve vivo ontem, isso é igual a morte. Faz sentido ou não? Qual é o motivo que você vive hoje? Se for ontem eu estava vivo, eu vivo hoje também. Não é isso? Então você está vivendo uma dimensão de morte. Na verdade, ambos venceram o anjo da morte, quando eles descobriram isso. O anjo da morte é o mais temível, o mais perigoso dos anjos. É um anjo que pode tirar a nossa vida, não a vida física só não, mas tirar a oportunidade da vida a cada momento. Esse é o anjo da morte. Então, você imagina uma máquina, por exemplo. Você quer um ar-condicionado. Ele tem um propósito, não tem? Qual é o propósito dele? Gelar o ambiente. O microfone, gerar o som. Você consegue imaginar uma máquina que o objetivo dela seja só a manutenção? Alguém consegue imaginar isso? Não. O objetivo da máquina foi a manutenção dela mesma. Você bota gasolina, energia elétrica, para ela continuar funcionando. Assim seria muitos seres humanos que estão no presídio, que estão nessa dimensão de escravidão. O que ele vive? Ele vive porque ele vai comendo, vai continuando, vai indo, mas não tem essa vitalidade. Então eles ensinaram pra gente que a vida tem que ser uma explosão de renovação. Por isso que eu fiquei tão tocado com a minha aluna magrinha, né? Estava lá com dificuldade, que veio lá de São Paulo. Ela renovou, ela falou: eu vou tentar, eu vou acontecer, fazer um negócio diferente. Não é fácil para ela, não, deixa eu até que aos 2 anos eu vou, quando estiver melhor, quando tiver tudo estruturado, quando eu tiver meu emprego. Ela tinha motivo, não tinha? Né? Não tinha dinheiro para passagem, quando eu tiver, onde ela foi. Então eles entenderam isso. A cada dia era uma renovação na vida deles. Então, na verdade, para a gente poder fechar mais ou menos, vai demorar um pouco o fechamento, né? Ninguém conversa aí, não vem? Essa é o inimigo da perfeição. Então, a gente vai usar um gráfico aqui, chamado Árvore da Vida. Vocês conhecem, não? Tudo é cabalista aqui já, né? Já deve. Então, o que a Árvore da Vida fala pra gente? A Árvore da Vida tem 10 dimensões, não é isso? Ela fala que o mundo físico que a gente vive é esse aqui embaixo. O mundo material, perdão, que a gente vive em todos. Mas aquele que a gente vê agora, que a gente está olhando com os olhos, ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida desse? Não. Você está se olhando, né? Alguém está com dúvida disso, né? Se tiver sério, o tratamento pós a gente faz também. Mas assim, esse tem que ser certeza. Ou o ar respirando, o odor, a temperatura, a gente se olhando, é o mundo físico. Mas tem diversas outras dimensões de existência, Sefirota, e a gente navegando para essa Sefirota, a gente pode chegar no chamado mundo infinito. Que é a dimensão que encontraram Buda, encontraram Moisés, encontrou Jesus, encontrou
Yogananda, encontrou Rav Simon Bar Yochai, eu podia aqui falar alguns nomes. Vocês acham que é muitos? Não. Não é muitos. Essa que é a questão. Nossa missão é uma missão muito interessante. Porque tem 7 bilhões no mundo e você conta nos dedos. Não é verdade? Quem realmente consegue atingir essa dimensão. A gente tem direito de tentar e chegar perto dela, não tem? Eu acho que tem. Vale muito a pena, muito mais a pena, porque isso não é perecível. Isso não vai embora. Todos esses personagens que eu falei para vocês morreram sem medo da morte. Vocês sabiam disso, não? Todos eles. Yogananda escolheu a morte dele, uma recepção em homenagem a dele. Ele parou, meditou, falou: vou morrer na minha meditação, tá bom agora. Certo? Buda ele viveu 80 anos, morreu sorrindo. Certo? Jesus seria mais controverso, mas também morreu pregado na cruz, naquela dor, e falando: não perdoai-vos. Não é isso? Olha como todos esses mestres morreram. E assim, mas não vou contar a história de um para outro, todos em estado de plenitude, reconheceram alguma coisa muito além desse estado. Então, a gente, dentro da árvore da vida, a gente tem 7 sefirotas aqui que a gente trafegou nesses 50 dias que eu falei para vocês, e na verdade dão para a gente o segredo, dão para a gente essa dica de como chegar nessa luz desse final de semana, se estender na vida da gente, e a gente poder atravessar esse deserto, a dificuldade, sabendo que a gente pode chegar a algo muito elevado, muito além do que está escrito no noticiário do jornal. Você vai ganhar um cargo novo, alguma coisa nova, ou vai ter a tua família tudo certinho. Pode ser muito mais do que isso. Muito mais. Então, a primeira dimensão aqui, e cada uma vai dar uma resposta, é Malhut. Malhut fala do mundo físico. Mundo físico. A grande dificuldade de Malhut, e alguns caminhos espirituais erram muito sobre isso. Ele fala: não, o físico tem que ser abandonado. A sexualidade tem que ser abandonada. Dinheiro tem que largar tudo. Ela não fala isso jamais. Isso faz parte da nossa existência, só não é o todo. Tá certo ou não? Então, o primeiro grande ensinamento de Malhut é o seguinte: Malhut tem que existir. Só não pode existir desconectado do resto. Tem que estar em conjunto com o resto. Todo o teu filho tem que estar junto com o emocional, junto com o espiritual. Essas coisas têm que caminhar juntas. Por isso é tão difícil. Minha missão aqui de ensinar a Kabbalah é tudo é difícil. Uma coisa é você falar, mas tem que falar, fazer, vivenciar, estar junto. Não adianta nada. Não é para que serve isso? A nossa missão hoje, inclusive, não é que a gente combinou? Né? De transformar mesmo, fazer alguma coisa que a gente possa sair daqui hoje diferente, aproveitar o final de semana, que já veio com gasolina. Esse quem não foi, ele falou que estava presente, não é isso? Garantia. Se fala. Ah, é? Então, o grande segredo de Malhut é contar com as companhias, é não se isolar. Por isso é Kabbalah, por isso que a gente tem a questão dos anjos, esses 72 anjos cabalísticos, porque tem os anjos, inclusive os anjos espirituais, os anjos não físicos, e tem anjos físicos também. Ou não tem? Aquele anjinho que aparece na tua vida, ele é físico, ele é gente, mas ele está sempre ali te orientando. Né? Então, você vem aqui ao Padre Pio segunda-feira, tem que vir mesmo, porque quando você está aqui, você não tem nenhum tipo de depressão. Impossível. Impossível. Me traz o deprimido que eu quero ver, não consegue. Ele se sente em conjunto, se sente abraçado, se sente dentro do sistema. Agora, na casa dele, né? Ligando o Faustão no domingão, não há quem resiste. Até eu, cara. Dentro dos famosos, derruba ou não derruba? Com todo respeito, o Faustão é cara bom coração, sabe? Ele faz bem para todo mundo, eu sei disso, mas aquilo que ele promove às vezes dá uma certa, né? Sadinho, né? Bom, a segunda dimensão aqui, eu falei, a primeira dica, não falei? Falei. A primeira dica é não ficar sozinho. A gente precisa estar junto. Isso é muito importante. Não é bom estar aqui nas segundas-feiras, ou sei lá quando, porque estar junto é muito fundamental. A segunda é Yesod. Yesod é a dimensão que fala do propósito. E aí tem uma segunda dica fundamental para atravessar esse deserto e chegar na Terra Prometida, que é: lembre de si. Lembre de si é fundamental. Todo dia de manhã, eu acho que muitos aqui devem fazer isso, mas só de manhã, o dia inteiro. E Gurdjieff falava muito disso. Né? Todo dia, quando a gente acorda, a gente precisa falar: eu estou aqui. Qual é o meu propósito nessa vida? O que eu estou fazendo? Eu sou aquela máquina que dá manutenção para si mesmo só? Não está nem gelando. Não é ela não, é a gente, né? Eu sou aqui, ó, comendo, gastando o planeta. Gastando, comendo, bebendo, sei lá o que. Não, tem que dar alguma coisa em troca. Né? Tem que ter um propósito fundamental. Então, uma grande dica que eu acho importante, você fala: qual que seria um propósito? A gente deve questionar, lembrar sobre si é isso. Qual é o teu propósito? Por que você vem aqui segunda-feira, por exemplo? Eu vou falando assim mesmo, estão acostumando, meio, né? Do jeito que vem mesmo. Mas por quê? Eu venho aqui para curar, eu sei que aqui tem um trabalho de cura, para curar um problema de saúde. É motivo para vir, não? É. Mas é pouco. É pouco. Eu vim para curar um problema de prosperidade. Eu estou há muito tempo já precisando poder, pelo menos, pagar minhas contas e resolver.
Pode vir, é bom, vai acontecer, mas é pouco. O nosso propósito tem que ser alguma coisa muito maior, não é verdade? Alguma coisa que envolva o outro, envolva uma missão, envolva o presente, a gente está aqui presente nesse planeta. Então essa é uma dica, acordar todo dia de manhã. Claro que a gente pode fazer várias vezes ao dia, mas é fundamental de manhã quando acordar, cada um do seu jeito, eu boto equipar, o outro não bota equipar, faz outro jeito, né? Mas assim, escolhe o lugar, eu tenho um guia de oração, o outro não tem, o outro faz uma oração, fala, estou aqui. E também o guia de oração pode enganar a gente. Você pode fazer aquilo igual um robôzinho, né? Mas você pode falar, estou aqui. Estou lembrando de mim, meu nome é esse, eu vim aqui fazer alguma coisa a mais do que a subsistência. Depois você tem aqui a dimensão de roda, a terceira, e ela fala sobre uma outra parte fundamental para essa travessia, que é o desapego. É um refinamento que a gente tem que fazer e tem que desapegar. Desapegar é fácil ou não? Não é fácil, mas é necessário. Por isso que eu falo das provações para você. A provação é isso, na verdade. É porque como você precisa desapegar, você passa para a provação. A provação é um grande presente, a gente acha que não. Você fica logo com medo falando assim, falando que amanhã, segunda-feira, não vê mais ninguém, né? Eu vim aqui resolver um monte de problema para passar aprovação, né? Olha só, que fria. Mas não, a aprovação é importante, porque depois que você passa por ela, assim, falei que eu não planejo, não tem jeito. Mas quando eu vim aqui a última vez, rapidinho, uma historinha boa, assim. A última vez que eu vim, eu fui falar dos anjos, eu estava escrevendo esse livro, tem que dar uma inspiração, né? E aí, eu estava falando aqui sobre os anjos, eu comentei até brincando, você lembra disso? Né? Que eu comentei assim, eu falei assim, não, porque eu quando mexo com o negócio de bolsa de valor, minha moto, comprei uma ação da Petrobras. Eu ia comentar assim, naquele dia parece que estava caindo assim feio, né? Então, uma das coisas que eu faço de trabalho, eu trabalhei com informática, até hoje eu trabalho, mas durante 20 anos, fazer aquela garantia financeira de fazer sem qualquer vontade de dinheiro, qualquer objetivo, foi um objetivo espiritual, um objetivo do bem, né? E tinha essa garantia, eu peguei parte dessa garantia e botei nas ações da Petrobras, né? Da Vale do Rio Doce, né? Tinha uma outra da Latirela, né? E as ações despencaram como nunca. Eu falo, se eu entrar na bolsa, você fica e sai correndo porque não tem jeito. Isso é lei, é uma lei daquelas leis kármicas, né? E aí, não teve jeito, mas foi daquele jeito, imaginar, entendeu? Assim, evidentemente que eu passei meses fazendo que a Cabala tinha lá Shonhara, não deu para evitar, nem como mestre de Cabala tinha evita isso, né? Eu fico até preocupado, já falei, pai, que é isso? Né? Gente, não pode ser verdade, eu comprei a ação, sei lá, R$50, tá valendo 8. É a reserva. Que Deus é esse? Né? É assim que ele protege o meu trabalho de Cabala e tudo, né? Vou ter que passar sacolinha para a congregação. Né? Aí ficou assim, e vou falar uma coisa para vocês, doeu, passou alguns meses, doeu mesmo, eles falaram agora uma gracinha, né? Doeu muito, eu falei. E a minha mãe chegou pra mim e falou, você vai ficar doente. Mãe, né? Falou, você vai ficar doente, que nível de tristeza, isso adoece. Era do ego, né? Perder desse jeito, eu não podia acertar uma, né? Eu vou fazer um salto médio, eu falei, vou comprar mais baixo agora pra ver se melhora, nem caía mais. Eu juro que eu fiz tudo dessa maneira. E aí, desse jeito mesmo. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, sabe o que mais? Tô nem aí. Aquela música, tô nem aí, tô nem aí. Eu fiquei assim, tô nem aí. Eu não vou precisar desse dinheiro, isso aí interessa, trabalha, faz, eu tenho um modelo inteiro também, né? Tá perdido. O que foi? Não quero saber mais. E foi um aprendizado maravilhoso. Porque hoje eu realmente não tenho o mínimo interesse em saber dos índices da Bolsa de Valores. Mínimo. O já está todinho igualzinho lá. Ele está idêntico. Já soube que subiu a BS depois, sei lá o quê. Não estou interessado. Eu falei, Ian, teu dinheiro duplicou. Não estou nem aí. O dinheiro pela metade. Como um cara que está mentindo aqui dentro? Não. Acho que eu saí lá do Leblon para vir mentir aqui? Não. Mas eu não estou mentindo. É a pura verdade. Eu descobri que isso aí é mundo de louco. É mundo de louco. O cara fica lá. Olha a loucura, gente. Não é verdade? Mas eu passei pela aprovação. Então, o tempo que eu demorei para falar de roda, já imaginou? Isso aqui vai hoje, né? Não. Já estou na terceira. Desafio com isso. A gente descobre que a gente precisa de muito pouca coisa. A gente precisa disso aí que a Nádia estava falando. Abraçar, beijar, amar, estar feliz, congregar, ajudar o outro. Não é verdade? Isso a gente precisa. Por que a gente acha que precisa de um monte de garantia que não precisa, de um monte de corpo, de um monte de coisa? Tanto que esses mestres descobriram depois de um tempo que nem do corpo eles precisavam mais. E nesse nível que eles chegaram. Por isso que falaram, vou morrer tranquilo, feliz. Porque eles descobriram alguma coisa muito mais essencial. A quarta dimensão é nessa. E ela fala de uma coisa fundamental no caminho espiritual, no caminho que a gente chama desse caminho de acender a lâmpada. Ela fala da permanência. Permanecer é fundamental. E você pode entender uma coisa, todas as pessoas que chegaram a um grau de excelência, não só no caminho espiritual, qualquer coisa, tiveram permanência. Não é verdade, não? Será que não? Permanência é o quê? É quando as coisas não estão boas, ou tão boas, você está ali de qualquer jeito.
É muito fácil estar seguindo o caminho, está dando tudo certo. Aí começa a dar errado, dá a primeira, dá a segunda, não. Né? Agora não é mais isso, agora é aqui. Aí vai ali, dá certo, dá errado, vai trocando. E não chega a lugar nenhum. Você vê aquele exemplo do nosso nadador ali, o nosso, não, ele é americano, é nosso, que é ser humano, né? O Michael Phelps. Foi o maior atleta olímpico de todos os tempos, não foi? E eu estou falando com uma história de ego porque ele nunca competiu com ninguém. Certo ou não? Ele competiu com ele mesmo. Ele estava no Olimpíada, não tinha ninguém adversário com ele, era ele com ele mesmo, aquela maluquice com ele mesmo, não foi? Um ano nadando todos os dias. Foi ou não foi? Todo dia. Aniversário, nadava. 6 horas por dia. Natal, nadava. Doente, nadava. Nadava, não é isso? É sério, qualquer situação, feriado, sei lá o quê, nadava. Evidentemente chegou naquele estado, que é um estado lindo de ver a pessoa fazendo é um estado zen, de certa forma zen, né? De você alcançar o máximo da perfeição no movimento. Mas você viu o cara nadando, parecia que estava voando sobre a água. Né? Ele consolidou uma coisa. Não temos de ego, acho que nem teve ego ali, melhor do que ninguém, era ele mesmo. Né? Mas a permanência dá isso pra gente. Sem se dedicar ao nosso caminho, porque a gente acredita realmente, todos os dias da nossa vida, acreditar, permanecer, tem uma hora que vem. Buda não ficou lá 6 anos se matando atrás daquilo? Tem uma hora que, pum, a lâmpada acende. Mas aí ficou, tudo é código, né? 40 mais 40, com um bocado de tempo. Vamos na 4ª dimensão. Então a dica qual é? Permaneça, não é isso? Para chegar nessa dimensão, para chegar nessa terra prometida, tem que permanecer. Inclusive, né? É bom estar lá, inclusive, nos passeios lá, na verdade. Ajuda muito. Eu sei que tem os não físicos, mas os físicos com certeza ajudam muito mais. Aqui nós temos Tiferet. Tiferet é essa 5ª dimensão da árvore da vida, ela fica bem no meio, okay? Bem no centro de tudo aqui, ó, no corpo. Bem aqui. E aí tem uma dica fundamental, que ela fala do ser meditativo. A dica é, nunca se desesperar. O desespero é um problema muito grande. Né? Porque se o caminho tem provação, a gente sabe que o exemplo que eu contei da bolsa de valores não era só para fazer piada, não. É porque aquilo ali era uma provação, virou um desapego, para aquilo acabou. Não é verdade? Por que ficar cultuando aquilo? Mas se você se desespera, complica. Já pensou se Moisés se desespera na hora que o faraó está de um lado, o mar está do outro, ele está um desespero, ele entra e se afoga? Qual a história, doutor lá? História trágica, né? Moisés foi, atacou, não tinha terra prometida, não tinha nada, não havia mar. É verdade. Mas ele parou, esperou, olhou, orou, recebeu o ajuda dos anjos, recebeu o código dos anjos, aí foi. Né? E Félix fala isso pra gente. Dessa possibilidade da gente ser meditativo. Como é que eu estou de tempo? Estou bem? Estou mal? Estou... Tá tudo bem, né? Vamos à 6ª agora, Devorah, né? Devorah, fala, ela é vermelho, ele fala de uma coisa fundamental, da disciplina, de a gente colocar o foco no que realmente tem que colocar. Na sabedoria suprema. É o que eu estou falando para vocês. É fundamental para chegar na terra prometida, você estudar, você canalizar a sua vida para quem quer chegar nisso. Todos nós, não interessa o caminho que você escolheu, se você é cabalista, se você é espírita, se você é tudo junto. Mas todos os dias da vida dedicar a isso. O Michael Phelps dedicou 6 horas por dia, não foi? E um ano era o melhor nadador de todos os tempos. Se a gente dedica 6 horas por dia para o nosso autoconhecimento, para o nosso espírito, o que a gente faz sem um ano? Dá para imaginar, não? O problema é dedicar, você cansa, você fica para trás. Então tem que colocar o foco no que serve realmente. Isso é muito importante. É o que eu estava falando, você imagina um sujeito, com todo respeito a quem trabalha em bolsa de valor, porque esse trabalho é diferente, não tem jeito, né? Eu tenho emprego. Entendeu? Mas o sujeito que tem lá um dinheiro armazenado e passa o dia ali. Na academia de ginástica ele bota a televisãozinha, fica aquele trocinho, né? Vermelho, verde, mais um e meio, mais 2, mais 2 e meio, menos 2, né? O que significou depois do ano aquilo? O que significou? Nada. Pior do que isso, sabe qual é? O pensamento. E o pensamento que tem o ping-pong? Você pode até agora se der mole, né? Aquele pensamento. Vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá. Ah, o que ele falou faz sentido, mas não faz agora. Mas agora não faz, agora estou fazendo outra coisa. E depois daqui, como é que eu vou voltar? Será que tem aquele ônibus ali que tá aquele mesmo 464 ali, tá passando, né? E não tá, para lá. Você está se exaurindo e o mundo está nem aí, não muda nada, e você está saindo daqui esgotado e não fez nada. É mentira ou não? O pensamento a gente fala, parece brincadeira, mas isso é fundamental. Tem que chegar, lembra de lembrar de si? Tem que colocar, vou colocar o foco no que interessa. Vou dedicar o que interessa, a gente precisa fazer isso. Né? O que realmente interessa? Então, pega aquele pensamentozinho que é esquisito e joga fora. Não é livro de autoajuda, de aprender a pensar, para atrair coisa, nada disso não. Isso também não funciona. Né? É simplesmente, esse pensamento aqui, ele tem alguma utilidade, serve alguma coisa, dá licença. Dá jogador de futebol? Sai, né? Bota o outro. Aí esse agora tá funcionando? Sai, até que entre um legal, isso aí tá bom, pode jogar um pouco.
Né? É verdade. Isso são coisas que a gente fala de uma forma humorada, mas são coisas muito profundas. Tá gravando isso aí, não tá? A gente anota depois. Eu ia gravar pra mim que eu queria, mas depois você fala. Fala tudo junto, né? Que tá falando aqui. Se ela fosse eu, entendeu? Não se iluda, porque não é. Não é mesmo. Então, pode puxar pra cima. E aqui. Puxou, já era. Desculpa de vocês. Vou falar pra vocês, não falo esse lugar, né? Eu vou falar aqui porque eu gosto muito desse lugar e quando vem o momento, vem. Durante essa passagem do homem, me chamaram para dar uma entrevista na televisão. Fui várias vezes, não é problema, eu sou escritor, tenho que fazer em nome da editora. Mas a Rede Globo, o programa que era, sabe assim? E eu fui lá na Rede Globo. E eu vou te falar, eu tive numa hora outra aprovação, né? Eu não passava a bolsa de valor dos índices lá, né? Falei, pô, né? Eu estou acostumado a aula a vida inteira, palestra, isso, aqui, não tem problema nenhum. E fiz uma entrevista que eu descobri que acontece quando uma lâmpada não acende. Vocês estão rindo, mas eu sofri profundamente. O que é bom, né? Mas deu motivo para a pessoa ficar rindo de mim. Eu passei uma semana, tem muita gente que aproveitou, gostou, mandou e-mail, comprou livro, sei lá o quê. Mas eu passei uma semana de sofrimento intenso. Assim, sofria 24 horas por dia, sofria 1h30 por dia, mas sempre tempo, né? Melhor assim, aí pelo amor de Deus, velho, não estou dando de cavalo, né? Mas todo dia, até porque todo mundo te paga. Você vai no restaurante, o garçom, sei lá o quê, na praia, um ambulante, né? Rede Globo é Rede Globo, né? E eu descobri isso, né? Um presente, estou falando para vocês, porque deu vontade de falar mesmo. Mas é uma coisa para a gente lembrar. Falar que o Ian está falando, o Ian não fala. Quem fala é essa força divina, essa força quando a gente está bem, está inspirado, ela passa pela gente. Se não tiver, não faz nada. Não faz nada. E eu fiquei apavorado com a gente, me preparei tanto, fui com humildade, com vontade, mas não acendeu, não tinha receptor. Aqui tem muito receptor. Está rezado, todo mundo está pronto para isso, está gostando, né? A coisa vai. Quando não tem, entendeu? Você não consegue. E a gente vai, cadê a lâmpada? Não acende, não acende, não acende. Acabou a entrevista. Pode ver, tem na internet, você acha, entendeu? Pode ver, tem um monte minha, você vai achar ela de especial se você quiser. Alguém viu? Quem viu sabe o que eu estou falando. Estou mentindo, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Simplesmente não acendeu. Honesto, educado, inteligente, mas sem a lâmpada acesa, só isso. Né? Entendeu? Então eu aprendi isso aí. É muito importante saber porque tem a ver com o que a gente está conversando aqui onde a gente vai chegar, né? Essa força da vida, ela passa pela gente, tem que achar ela, mas ela não é nossa. A gente achar que ela é nossa, a gente está dentro do Egito. O faraó que achava, levava todo mundo junto, mumificava, não é? Isso era a ideia dele. Ela não é nossa, é só emprestada. Quando a gente abre e solta, ela vem. E se estiver no ambiente certo, da maneira certa, ela vem melhor ainda. Senão, não sente. É só isso. Não pode estar assim tomada. E por último, né? Por último, penúltimo, sei lá, a gente tem aqui Reset, essa sétima dimensão. Porque a partir daqui a gente chega no mundo infinito, que eu falei, não é isso? No mundo da unidade, no mundo da lâmpada acesa. Mas quando a gente chega em Reset, a gente descobre o valor de uma coisa fundamental aqui no caminho, que é o servir. Esse assunto é bom de falar sobre ele. Falamos de 6 ensinamentos, mas esse 7º é fundamental. E foi o que guiou todos esses mestres que a gente conversou aqui. Todos. Buda, Moisés, Simon Baratai, Jesus, Yogananda e todos os demais aí. Por quê? Porque a gente precisa, né? Isso faz um bem enorme para a vida da gente, quando a gente serve ao outro, a gente compartilha. Se a gente não fizer isso, todo o resto já era. Então, exemplos, né? Tá ficando tarde, hein? Não tem jeito não, exemplo, tem que dar exemplo, né? Oi? Tá bom, assim, tarde, vamos embora. Eu estava contando assim, estava contando até para os meus alunos semana passada. Essa contagem do homem, né, que eu falei dos 49 dias, estavam tão difíceis. Eu preciso compartilhar isso com vocês também. Estavam tão difíceis, e eu não estou falando de brincadeira, lá para o dia 40 mais ou menos e tudo. Eu falei, gente, eu dou aula de cabala há muitos anos, sou cabalista há muitos anos, eu nunca passei desse jeito não. E eu falei, eu não vou chegar no final. Eu tive essa conclusão. Lá para o dia 38, sei lá, 40, eu falei, faltam mais 10, eu falei, não chego. Então, sério, me deu motivos que não cabe jamais colocar aqui. A tristeza, uma coisa melancólica, profunda, e não estava tendo como sair daquilo. Aí era um domingo, e meu filho chega para mim, estou gravando para você, ele falou assim, meu filho tem 16 anos, meu tamanho assim, vive na madrugada, pega táxi, falou assim, meio-dia, aí me leva, sei lá onde, na Laranjeira, para fazer um teste de futebol. Eu falei, nesse dia, 2 horas da tarde, domingo, 2 horas da tarde, eu tinha que preparar aula para São Paulo no dia seguinte. Eu falei, meu filho me pedindo para levar em Laranjeiras. Eu não gosto muito disso não, sabe? No clube lá, ficar com a apetinho. Eu falei, ele, pô, ficou o dinheiro do táxi, né, a vida inteira. Eu falei, tá pedindo. Eu falei, já estou tão angustiado. Eu falei, você não estava bem. Ah, mas ele é mestre de cavalo, fica mal também, do mesmo jeito, igualzinho, entendeu? É pior também, porque tem aprovações também, tudo é igual, não faz diferença o que é, não.
E aí tava ali, eu falei, não tô bem assim, eu falei, eu vou. Aí fui, chegou lá, apito, vai pra cá, vai pra lá. O cara veio falar da entrevista da televisão pra mim também, pra piorar. Cheguei lá, não tem lugar. Foi falar, comentar. Ele falou, te conheço, não, eu te vi lá, que tipo assim, né? Aí eu passei a tarde inteira lá no futebol dele. Acabou o futebol dele, pai, passa no shopping Leblon pra trocar minha chuteira, comprar uma chuteira. Aí eu falei, ele deve estar brincando hoje, ele é ruim enviado, né? Aí eu falei, Davi, você quer que eu vá no shopping Leblon? É isso. Aí eu fui lá no shopping Leblon, fiquei com o carro. Não, você fica aqui no carro aqui embaixo que eu vou subir. 20 minutos, meia hora que ele demorou. Não é meu programa predileto, ficar no carro ali com o guarda, apitando. Veio daqui. E eu fiquei. E aí já era domingo, né? Já entrando naquela hora do Faustão, né? Correndo pra desanimar de vez. Fui pra casa, né? Fui pra casa. Quando cheguei em casa, eu falei, o que houve? Tô curado. Com vocês. Eu tinha que dar aula no dia seguinte. Falei, como é que eu vou dar aula brincando, divertido, de uma maneira alegre? Como é que eu vou dar aula, vou divertir? Tô assim. Tava curado. Tava bem. Né? Não vou te falar que passei os outros 10 dias, resolveu todos os problemas que tinham ali. Mas praticamente os 10 dias foram maravilhosos, depois foram se encaixando, o Shavuot foi bom. Por que foi tão bom, gente? Porque descobriu o valor do compartilhar, do servir. O Gonçalo Cavalo ajuda um monte de instituição, faz um monte de coisa. Mas às vezes também tem um servir assim que é servir pessoal. Né? Um filho que está fazendo 16 anos, é o carinho, que está junto, ele não precisa, ele tem o táxi, ele tem tudo, mas você está junto com ele. Né? Então esse é um valor muito fundamental no nosso caminho. Qualquer pessoa que tenha depressão, a gente fala assim, comentei com você, no próximo livro que eu vou escrever, depois do próximo, chama Terapia da Vassoura. Não conta pra ninguém que tem que ser uma surpresa. Promete que não conta, não? Não promete que não vou contar, não é isso? Falando, terapia da vassoura. Vassoura resolve. Sabiam disso, não? Resolve, o sujeito tá deprimido, tô com Prozac, sei lá o quê, mas toma aqui essa vassoura. Né? Vem pra aqui. Vem pra ali. Mas você acha que é brincadeira, não? Né? Funciona, a pessoa começa a ajudar, a varrer, fazer uma coisa pelo outro, lava uma louça, sei lá o quê, e rapidamente vai se enchendo, porque é muito bom o serviço o movimento da força universal do universo. Fica naquele momento de criação, de doar, um momento de pura doação. Deus não precisava ter criado tudo isso, mas um momento de doação, se contrai. Eu não vou entrar em cabalar muito profundo, porque agora nem daria tempo, mas ele se contrai para criar a existência. Você sai um pouco de cena, para que a gente tenha a ilusão de que a gente não é Deus, mas Deus está aqui em todos os lugares, dentro de cada um de nós. Só tem a ilusão de que não, que ele está fora, mas é tudo junto. Então, isso é fundamental. A gente faz uma ajuda todo mês aqui, faz, e manda umas cestas para cá. Aí eu ouvi dizer que esse mês tinha diminuído. Estava precisando de mais cestas. Verdade isso não? Alguém me falou, né? Falei, gente, se está diminuindo um pouquinho, é só você, em vez de dar uma, dar duas. Se alguém tiver algum problema financeiro aqui, certo? Tivemos um pouquinho apertado, estiver dando uma, passa para duas, você vai ver a diferença em 2 a 3 meses. É incrível. A lógica a matemática diz o contrário, não é? Você faz isso. 3 vezes você faz. Faz uma coisa então. Eu vou dar meu e-mail aqui no final. Vamos fazer uma brincadeira então? Vamos fazer uma brincadeira? Isso aqui não estamos aqui para brincar assim, só para rir, mas não para brincar assim de coisa séria. Eu vou botar meu e-mail aqui no final. Tá certo? Você durante 3 meses você faz isso. Né? Quanto mais apertado tiver, mais você aumenta a doação. Né? Se depois de 3 meses sua vida financeira piorar por causa disso, você manda um e-mail, o Gonçalo Cavalo paga para você cestas. Combinado ou não? Não é brincadeira. Fala para vocês. Tem convicção. É só você mandar e-mail, por favor, Ian. Depois de 3 meses, minha vida piorou muito, achei tudo. Na mesma hora, não. Isso não é uma brincadeira, isso é sério. Entendeu? É convicção, Kabbalah, primeiro ensinamento da Kabbalah. Você faz esse movimento, porque o ego fala que não. O ego fala assim, você vai tirar, você vai ficar sem, vai faltar para você. Mas não foi o que pensaram Buda, Moisés, Yogananda, ao contrário, que besteira daquele palácio lá. Palácio era aquela alegria daquele final de semana, se amando, se beijando, tudo junto. Palácio é ver a pessoa que precisa mesmo de uma comidinha no final do mês de ter. Isso gera uma alegria espiritual na sua vida muito grande. Certo? Então a gente falou de 7 ensinamentos fundamentais para chegar nessa lâmpada acesa nessa terra prometida. E tem um 8º, talvez, que fosse bom falar, que eu acho que é o mais importante de todos. Que a gente, quando segue esse caminho de acender a lâmpada, a gente não faz pela gente. Isso tem que ficar muito claro. Até funciona pela gente. Mas a gente faz para dar continuidade, para salvar uma espécie. Vocês viram aquele filme Matrix? Não. Quem não viu tem que ver. Quem está no caminho espiritual tem que ver Matrix sob esses olhos. Né? Matrix fala disso. Né? É uma espécie que busca uma existência que não seja mecânica, escrava, mas a Matrix é uma caixa toda que você fica na escravidão. Te empurra para cá e você fica modelado. Mas aí tem o Neo. O Neo é o personagem principal do filme, Keanu Reeves, né? E o que ele faz? Né? Ele tem que achar as fendas
É o que a gente está falando aqui sobre fendas. Tem que buscar fendas. Porque se deixar, a lógica vai levar a gente a acreditar que é isso mesmo. Que você tem que ficar desse jeito, amoldado, né? Moldado de forma a não poder sair daquela matriz. É possível achar essa fenda. Buda achou, Moisés achou, Yogananda achou, Jesus achou. Nós também podemos achar. É só a gente trabalhar nessa direção. Então, se vocês me permitirem, eu achei que a gente podia concluir aqui fazendo uma meditação, elevando a gente nessa árvore da vida, para que a gente possa sentir isso dentro do nosso corpo também, que é fundamental, de cabeça está suficiente já. Vamos fazer isso então? Estão prontos? Música é fundamental. Oi? Estava boa a última. Não vou ter papelzinho, mas deixei inspirado. A luz pode diminuir, é bom. Desligar celulares é fundamental. Vou já desligar nessa altura, não pode ligar. Não, está mais claro que antes. Ah, é que estava na minha cabeça, acho que era isso. Não, aquela ali pode tirar, ó. Está em cima da minha amiga ali, ela está até meio, ó. Ih, parece aqui, ó. Estrela de Hollywood. Desliga mais uma lá, vamos lá. Quem está lá fora não enxerga? Deixa só aqui. Adulto? Então diminui mais um pouquinho, não diminui mais não. Então tá bom demais, vamos lá. Musiquinha pode botar. Não, estou bem. Vamos fechar os olhos então. Vamos relaxar bem o nosso corpo. Vamos sentir a energia à nossa volta, a força dessa vibração. Vamos começar por Malkuth, do mundo físico. Vamos sentir agora fisicamente na pele quanto é bom estar acompanhado, quanto é bom não estar sozinho nessa direção, saber que há um grupo que acredita numa possibilidade nova de se viver, quer se elevar, quer provar esse néctar especial da vida. E respira e solta bem teu corpo. Tem que começar sempre pelo corpo, move o teu corpo. O corpo tenso dificilmente se eleva. Solta bem os ombros. Sente a respiração mais profunda. Se possível, inspirando e expirando pelo nariz. Sente os pés no chão. Descruza braços e pernas. Para quem estiver sentado pode cruzar pernas. Sentir a companhia dos anjos, dos seres invisíveis que a gente não vê, mas estão protegendo a gente. Estão levando a luz, o amor de Deus até a gente. Agora a gente vai subir um pouquinho, vai terminar um dia só. Vamos redescobrir o nosso propósito. Esse motivo a mais para a nossa existência. O que a gente veio realmente fazer, a missão que a gente tem nesse momento do mundo. De levar muita luz a esse mundo. Trazer uma nova consciência. Primeiro para nós, depois para as pessoas, tem que começar de dentro. E vamos respirar. Vamos sentir pés primeiro, depois órgãos sexuais. Sente a energia em volta das pernas. Vamos respirando suavemente, soltando bem o corpo. A dimensão de volta. A parte esquerda do quadril, das costas. Vamos entrar nessa dimensão do desapego. Vamos sentir como é que seria a nossa vida se a gente pudesse descartar tudo aquilo que não serve, que não precisa, simplesmente colocando de lado, se preocupando mais com o que é realmente essencial. Largando a bagagem extra. E respira. Os pensamentos não fazem mais qualquer sentido.
só ouve a minha voz, principalmente sente a vibração da turma, do grupo. Vamos mais uma dimensão, a dimensão de Netza. Vamos agora o quadril direito, costas direitos, musculatura. Vamos relaxar essa parte do corpo. Vamos entrar nessa dimensão da permanência. Que a gente possa permanecer sabendo que a gente tem aonde chegar, que a gente tem um propósito, e nada vai afastar a gente desse propósito. Nada. A gente sabe o que está fazendo. A gente é guiado para fazer esse caminho. Vamos entrar em epiférico, então. Sentir a área do peito, do estômago, do plexo solar. Respira nessa área. Sente o centro, não só físico, mas o centro espiritual da sua vida. É onde a gente encontra a nossa essência, aquilo que fica, aquilo que existia antes da gente nascer e vai continuar mesmo após a nossa morte, a morte do nosso corpo, onde é algo que está com a gente, vai sempre nos acompanhar. O espírito sente isso é pura emoção, pura espiritualidade. Aprofunda a respiração ainda mais. Vamos dar o ombro esquerdo, peito esquerdo. Vamos entrar na dimensão da disciplina, de um foco. A gente possa, a partir desse momento, colocar o foco da nossa vida no que realmente é útil, no que realmente é construtivo. Pode trazer esse passeio do Padre Pio para todos os dias da nossa vida. A gente possa levar isso para os outros também. E respira. E abaixa esse ombro esquerdo. Solta. Vamos agora ao ombro direito. Peito direito. Abaixa também esse peito, esse ombro. Respira nessa região. Solta, suaviza. Vamos entrar na dimensão do puro compartilhado, puro amor. Deixar sentir esse amor aqui agora. Ter vontade de fazer bem ao outro. Transbordar esse amor que nem cabe dentro da gente. Quanto maior, mais é preciso transbordar, levar ao outro, porque não cabe. Ele transborda. Vamos levar isso não só para o grupo que está aqui presente, mas do grupo que está lá fora. Nossos parentes, amigos, as pessoas em todo mundo que buscam essa terra prometida, essa elevação da consciência humana, essa fenda para sair da Matrix e entrar numa dimensão de glória, de amor. Respirar sentindo tudo isso. Finalmente você sente a sua cabeça como um todo. Respira a sua vida toda a face, o couro cabeludo. A gente entra na dimensão do mundo infinito. Uma dimensão de grande entusiasmo, de alegria. Quando a gente encontra a unidade, quando a gente se encontra com o outro, a gente tem motivo para celebrar, para festejar. A gente não está mais só. A gente está junto. A gente está voltando para casa. Vamos sentir um pouco essa lâmpada acendendo agora, puxando pela cabeça, esparramando para todo o corpo. Sente mesmo como se fosse uma lâmpada e ela estivesse acendendo nesse momento. Acendendo forte, bonito, levando luz. Todos os seres do planeta, físicos e extrafísicos. A gente respira, relaxa, se prepara para terminar essa meditação com a certeza que a gente tem uma busca, que a gente tem um caminho, que a gente vai encontrando esse caminho.
Valer Donai Vishmiriha, na Padareira Vishmiriha, e Sadu na Padareira, e sempre Shalom. Amém. Lentamente a gente vai abrindo os olhos. E então, nós vamos terminar nossa palestra aqui. Obrigado pela presença de